Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Igor Passos e vamos dar sequência aqui à resolução da prova do Banco do Brasil. Estamos fazendo essa prova que foi do ano de 2018, realizada pela Fundação Sesgan Rio, e a questão da vez é esta aqui, questão número 14. Considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros, e o conjunto B, formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Se o conjunto B for igual a menos 30, menos 20, menos 12, 0 e 30, qual é o valor da soma de todos os elementos de A? Vamos esmiuçar o enunciado. Então, existe o conjunto A, e aqui eu estou colocando 5 letrinhas minúsculas para poder representar os 5 elementos que formam o conjunto A. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho, tudo em minúscula. O conjunto B é formado pelos possíveis produtos de 3 elementos do conjunto A. O conjunto B, a questão nos informou, menos 30, menos 20, menos 12, 0 e 30. Isso aí já foi dado. Pergunta que é feita. Qual é o valor da soma de todos os elementos do conjunto A? Trocando as palavras, resumindo, o exercício quer que a gente calcule Azinho mais Bzinho mais Czinho mais Dzinho mais Ezinho. É isso, todos os elementos do conjunto A. O conjunto A, então, nós demos esses nomes arbitrários para os elementos e os possíveis produtos de 3 elementos do conjunto A é que vão formar o conjunto B. Quando a gente fala a respeito disso, é como se nós estivéssemos fazendo isso aqui, ó. Azinho vezes Bzinho vezes Czinho. Ou ainda, Azinho vezes Bzinho vezes Dzinho. Percebam que a gente está aqui pegando elementos, 3 elementos de A e multiplicando entre eles. Afinal, o produto quer dizer isso, multiplicação de um ou mais elementos. Produto é a mesma coisa que multiplicação. Todas as possibilidades começando pela letra A estão listadas nessas duas linhas, beleza? Agora, se nós formos começar pela letra B, as possibilidades são menos. BCD, ou BCE, ou BDE. E, começando pela letra C, a única possibilidade é esta aqui. Você até pode se questionar, pô professor, mas a gente não pode fazer, por exemplo, E multiplicado por C multiplicado por A? Vai ficar E vezes C vezes A? Lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se nós formos fazer Ezinho vezes Czinho vezes A, é a mesma coisa que fazer A vezes C vezes E. E isso já foi colocado aqui, ó. A vezes C vezes E. Então não precisa ficar repetindo as outras multiplicações com ordem trocada. Assim, essas 10 que foram listadas aqui são as únicas possibilidades para produto de 3 elementos do conjunto A. Lembrando que o conjunto B ele tem essas possibilidades aqui embaixo. E percebam que eu fiz um destaque para o número 0. O número 0 está na cor vermelha aqui. Eu fiz esse destaque de propósito. Por quê? Para que a gente tenha como resultado o número 0 em uma multiplicação, obrigatoriamente é necessário que um dos elementos seja 0. Então, a gente pode escrever aqui que obrigatoriamente um dos elementos do conjunto A vai valer 0. Lembra da tábua do 0? 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 5 dá 0, então 0 vezes qualquer coisa dá 0. Dessa maneira, obrigatoriamente, um dos carinhas, um dos elementos lá do conjunto A tem que valer 0. Faz de conta que é o A. Então, o Azinho do conjunto A vale 0. Isso implica que todas as 6 primeiras multiplicações vão valer 0. Então elas já se responsabilizam para poder resultar esse 0 em vermelho aqui. Ou seja, a gente vai ter o nosso foco de estudo, vamos parar para analisar essas últimas 4 multiplicações aqui, que eu convido você a olhar com um pouquinho mais de carinho, até com uma lupa aí que eu brinquei e fiz um quadro na cor verde. Mas por enquanto deixa isso aqui na geladeira, a gente vai usar isso aqui daqui a pouquinho. Eu quero convidar você ainda a fazer um outro raciocínio aqui comigo. Pensando nos valores finais, nos valores lá do conjunto B. Vamos fatorar esses valores. Então, o menos 30, a fatoração, você deve lembrar, a gente passa uma barra ali do lado e vai fazendo a divisão pelos números para poder fatorar esse valor aí. Ó. Menos 30 dividido por menos 2 dá 15. O 15 dividido por 3 é o próximo número, vai dar 5. E aí, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o resultado aqui fica menos 2, 3 e 5. É a fatoração do número menos 30. Vamos agora para o número menos 20. Vai ficar desta forma. Resultado menos 2, 2 e 5. O número menos 12, fatorado também. Resultado menos 2, 2 e 3. E, por fim, o número 30. Resultado 2, 3 e 5. Portanto, chegamos em menos 2, 2, 3 e 5. Que devem ser os números que formam o conjunto A. Olha só, já temos praticamente aqui uma resposta. O conjunto A, que nós demos o nome com letrinhas minúsculas, ele pode assumir então os novos valores. 0, menos 2, 2, 3
E sim, lembre-se que a gente deixou na geladeira essa informaçãozinha aqui, ó. Quero convidar você a testar comigo se realmente esses valores que nós encontramos, eles satisfazem aquilo que o exercício propôs. Então, primeira linha, B vezes C vezes D. No lugar do B, a gente vai pegar o menos 2, que está aqui. No lugar do C, a gente pega o 2. E no lugar do D, pega o 3. De fato, 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12 e o sinal, olha só, menos 12. A mesma coisa eu vou fazer para as outras multiplicações de 3 termos, confirmando cada um dos valores aqui. E quero também que você se lembre, aliás eu vou copiar aqui embaixo, como que era o conjunto B. Tá lá, os resultados a que nós chegamos, eles batem com os resultados do conjunto B, dando, portanto, a sensação de que estamos no caminho correto. Conseguimos encontrar elementos para o grupo A que satisfazem essa situação. Quando multiplicados de 3 em 3, eles vão dar os valores que estavam no grupo B. Finalmente, vamos àquilo que o problema pede. Qual é o valor da soma de todos os elementos do conjunto A? Então, o conjunto A tem esses elementos aqui que nós calculamos e acabamos de comprovar que eles estão corretos. E aí, a somatória desses elementos vai finalizar com o número 8. Respondendo a questão, alternativa D de dado, esse foi o exercício resolvido para vocês. Super obrigado pela vossa atenção, um grande beijo no coração, tchau e...